Meus irmãos e meus amigos, boa tarde e boa noite. Como é que Jesus Cristo é visto por muitas pessoas? Na plenitude da sua pessoa, na plenitude do seu nome, na plenitude da sua obra, ou ele é visto por muitos de modo parcial? De modo parcial. Muitas pessoas só entendem Jesus falando em amor, mansidão, caridade e também benevolência. Mas isso é muito suspeito, porque essas coisas todos querem falar. Todos querem falar num Jesus que ama, num Jesus que é também ameno, é manso e perdoador. Mas ninguém quer falar em um Jesus que causa dissensão, que causa conflito. Mas as pessoas de formação humanista e que não querem saber da integridade da obra redentora de Jesus, elas evitam saber a verdade, omitem a verdade. Os seus ouvidos não são sensíveis à verdade. Gostam de ouvir amor, caridade, mansidão, mas não gostam de ouvir a verdade que o próprio Jesus nos traz e nos enuncia com as suas palavras. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 34 e 35, o próprio Jesus afirma: "Não penseis que eu vim trazer paz à terra, eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer a espada." Espada significa o quê? Justiça, divisão, juízo, conflito. Espada significa isso. "Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra." Muita gente não quer saber desse Jesus, um Jesus que causa divisão, um Jesus que causa dissensão, um Jesus que não traz apenas palavras doces em sua boca, mas traz também a espada. Lê do engano, porque sem essa espada não existe uma reconciliação com Deus. Sem essa espada não existe a separação entre o que é de Deus e o que não é de Deus. Sem essa espada não existe a separação entre o santo e o profano. Sem essa espada, sem essa divisão, não existe a forja de um caráter cristão, de um espírito reconciliado com Deus por atuação soberana de Jesus, da palavra e do Espírito Santo de Deus. Jesus não é apenas amor, Jesus não é apenas caridade, Jesus não é apenas mansidão. Jesus também é poder, verdade e justiça. E o homem ou mulher, quais sejam as suas intenções, quais sejam os seus argumentos, não podem viver e não podem pregar um Jesus que não seja espada, um Jesus que não seja poder, verdade e justiça. Ele diz que veio trazer a divisão, ele diz que veio trazer a dissensão, e isso é verdade absoluta, porque essa dissensão já começa dentro de cada um de nós. Sim, é uma dissensão, é uma divisão, é um conflito que cada homem e cada mulher cristão precisa enfrentar para forjar em si um caráter cristão, ou para que um caráter verdadeiramente cristão seja forjado dentro de si. Esse conflito é necessário, porque quando o homem ouve a palavra de Deus, o homem secular, o homem de formação apenas humanista secular,
mesmo que ele tenha qualidades morais e tenha virtudes. Quando ele ouve a palavra verdadeira, a palavra integral, e é, no caso, incomodado pelo Espírito Santo de Deus, ele se convence da sua natureza pecaminosa, ele se convence da necessidade de ser uma nova criatura e da necessidade de morrer a velha criatura para que haja um novo nascimento, um nascimento do alto, um nascimento segundo os princípios estabelecidos por Deus em Cristo, não estabelecidos por homens ou por espíritos ou por filosofias. Então, o homem sente esse impacto e ele vê que ele está no caminho do erro, ele está no caminho da verdade. E essa espada, que é a própria palavra de Deus, as próprias palavras do Cristo, não são apenas amor e caridade, são também dissensão. É a dissensão que precisa ocorrer dentro de cada um de nós, para que nós nos despojemos da mentira e vivamos na verdade, para que nós nos despojemos daquilo tudo que é profano e, no caso, adotemos aquilo que é santo e de acordo com a vontade de Cristo. E a vontade de Cristo não é apenas amor e caridade. A vontade de Cristo é reconciliação com Deus, é regeneração, reestruturação, anulação de nossos pecados, obra redentora, morte substitutiva, sangue remidor, porque isso ele disse e isso ele fez. E os seus apóstolos são bastante claros e bastante evidentes nessa verdade. Jesus, visto apenas como aquele que arrasta multidões que querem ouvir palavras amenas, esse Jesus, muita gente quer pregar, mas pregar um Jesus que causa em nós uma reestruturação moral e espiritual e uma verdadeira reconciliação com Deus, muita gente não quer passar por essa espada, muita gente não quer passar por essa experiência. Por isso, falam a vida toda em Jesus. Não aquilo que precisam dizer, mas o que gostam de dizer e os seus ouvintes gostam de ouvir. E passam uma vida toda falando em Jesus, mas não são reconciliados com Deus, e o Espírito Santo de Deus não capacita e não legitimiza essas pessoas. Mas elas falam de Jesus, mas falar de Jesus não faz de ninguém uma nova criatura. Falar de Jesus não faz de ninguém cidadão das regiões celestiais. Falar de Jesus, a verdade, no seu caráter integral. Isso sim traz não apenas conforto ao nosso coração e ao nosso espírito, mas traz também dissensão. É preciso que haja dissensão em nós. É preciso que essa espada de justiça, essa espada que separa o bom do mal, é preciso que essa espada que Jesus diz que ele traz, é preciso que essa dissensão ocorra em cada homem e em cada mulher, para que ele se convença da sua natureza pecaminosa e da necessidade de um novo nascimento pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Esse conflito é natural, por isso Jesus é bem explícito, e ele diz que numa casa haverá divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Podemos falar de dois aspectos do versículo 35. No caso referente a, digamos, galardão.
Digamos que numa casa pai e filho se convertam, sejam sensibilizados em seu coração e em seu espírito pela palavra de Deus. Os dois se transformam, experimentam um novo nascimento. Mas o pai, apenas satisfeito com a sua nova condição, não tem coragem de pregar o Evangelho e não vive o Evangelho na sua integridade. Ele fica constrangido perante os principados e potestades de pregar a palavra de Deus. Ele fica constrangido entre as pessoas, entre os homens e mulheres, de dizer que é uma nova criatura, que é uma pessoa cristã. Ele não vai perder a sua salvação, mas vai perder o seu galardão. Porque aquele que sente constrangimento de ser uma nova criatura, aquele que não tem ousadia na palavra e no espírito para pregar a verdade, mesmo sendo cristão, perderá o seu galardão. Perderá o seu galardão. Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Mas o filho também se converteu. Mas o filho se regozija em viver a plenitude do Evangelho, em pregar o Evangelho a todo homem e a toda mulher, perante todo o principado e potestade, do bem e também do mal. Nada lhe assusta quando a verdade está em sua boca e em seu espírito. O filho prega com autoridade e com destemor e testemunha da verdade. E isso muito agrada ao Filho de Deus. E ele terá um grande galardão. Essa é a primeira interpretação que nós podemos tirar desse texto de maneira rápida e fácil. Uma segunda interpretação, compatível também com o que disse Jesus da divisão entre o pai e o filho, é que o pai pode não aceitar a obra redentora de Jesus, mas o filho aceita a obra redentora de Jesus. Nessa casa, entre os dois, haverá divisão, porque o pai pensará e também agirá como velha criatura, não reconciliada com Deus. Porém, o filho viverá em novidade de vida, na primogenitura de nosso Senhor Jesus Cristo e reconciliado com Deus pela remissão de seus pecados e pela redenção que só existe em Cristo Jesus. Então, são as duas interpretações perfeitamente viáveis. A mesma coisa se aplica entre a nora e a sogra, entre a filha e a sua mãe. Jesus é apenas amor? Não. Jesus é apenas caridade? Não. Pregar que Jesus é essencialmente isso é mentira. Jesus é amor, é caridade, é mansidão, é graça, graça redentora, mas ele é também um divisor de águas. Ele é também aquele que traz uma dissensão, a começar pela dissensão que precisa existir em cada um de nós. O nosso entendimento, para nós dizermos com autoridade e com certeza, isso é de acordo com a vontade do meu Salvador e isso é em desacordo com a vontade do meu Salvador. Dissensão, luta, conflito e espada. Esse é o verdadeiro Jesus. Não apenas o Jesus sorridente que prega coisas amenas e que todos querem ouvir, e que todos querem enunciar, e que todos querem partilhar. Mas Jesus também é poder,
é verdade, é justiça. Ele é aquele que traz um conflito que começa dentro de cada homem e de cada mulher cristão, regenerado, reestruturado pela atuação da palavra e pela atuação do Espírito Santo de Deus. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 23, Jesus muito bem justifica esse conflito e essa espada, quando ele diz: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois desse mundo, eu desse mundo não sou. Esse conflito não é natural, esse conflito não é esperado. Sim, ele é esperado e ele é necessário. Todo homem e toda mulher espiritualmente maduro entende isso e sabe que sem isso não existe o nascimento de uma nova criatura e uma reconciliação com Deus. Agora, muitos são crianças espirituais que querem falar de Jesus, fazem até fila para serem os primeiros a falar de amor, caridade, mansidão e de temperança, mas fogem dos principados e potestados, se constrangem perante homens e mulheres quando tem que falar de redenção, quando tem que falar de cruz e quando tem que falar do sangue remidor de Jesus. Que Jesus é esse? Um Jesus dividido? Não, ele veio trazer divisão em nós, mas nós não vamos dividi-lo. Nós não vamos dividi-lo. Ele não pode ser dividido. Ele não trouxe apenas um, digamos, reforço daquilo que já era conhecido antes da sua vinda. Amor, caridade, compreensão. Ou, afinal de contas, Abraão não conhecia essas coisas? Moisés, Josué, José do Egito não conheciam essas coisas? Conheciam. Jesus veio enfatizar. Essas coisas não são novidade. Agora, o que ele trouxe e que ninguém pode trazer é salvação, reconciliação com Deus, anulação de nossos pecados, morrer em nosso lugar, morte vicária e morte redentora. E isso não é ponto de vista, não. Isso não é um aspecto doutrinário. Só existem duas maneiras de nós falarmos sobre Jesus: mentindo ou dizendo a verdade. Esse negócio de liberdade de expressão, que só tem valia entre os homens, mas não perante Deus, esse negócio de liberdade de expressão de certos aspectos doutrinários, apenas para tentar justificar perante os incautos as heresias, isso não pode ser feito. Isso é pecado gravíssimo e leva à perdição. Mas leva à perdição mesmo falando exaustivamente em Jesus? Sim, leva à perdição mesmo falando exaustivamente em Jesus. Esse conflito existe porque existe uma militância natural entre a nossa estrutura, que é de carne, e a estrutura de Deus, que é espírito. Jesus é essencialmente espírito, e a sua palavra expressa a vontade do Espírito de Deus e do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 5, no versículo 17, ele afirma: porque a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si. Quer dizer, um milita contra o outro, a vontade de Deus e a vontade do homem, para que não façais o que porventura
seja do vosso querer, ou o fazer o que seja de acordo com a vontade de Deus. Jesus é dissensão. Se uma pessoa quer viver uma vida cristã, não é uma vida falando em Jesus, é outra coisa. Se alguém quer ter uma reestruturação do seu ser, ter o Espírito Santo de Deus, ser reconhecido por Deus como justificado pelo seu Filho amado Jesus Cristo e galgar as regiões celestiais e viver em novidade de vida, é preciso ouvir a verdade. E a verdade não existe apenas na pregação do amor, da caridade e da benevolência, mas principalmente do Jesus que é poder, verdade e justiça. Do Jesus que, no caso, nos reconcilia com Deus, nos justifica, nos redime pela sua obra redentora, pela cruz do Calvário e pelo sangue remidor de Jesus. Se tirar a cruz, se tirar o sangue remidor, existe a pregação de coisas amenas e coisas afáveis. Muito bem, mas não existe nenhuma reconciliação com Deus, não existe salvação e existe sim a perdição desse espírito. É essa dissensão que Jesus diz que ele traz. Uma dissensão necessária para nós separarmos qual é a vontade da nossa carne, muitas vezes cheia de vaidade e de soberba, e qual é a vontade soberana do Espírito de Deus. Que Deus abençoe você com essa palavra. Pense bem, se o Jesus que você prega, e se o Jesus que você está ouvindo, e se o Jesus que você está vivendo, não é apenas amor, caridade e benevolência, mas é também poder, verdade e justiça. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.